recentemente que no dia 7 de setembro haverá manifestação pró-governo, manifestações, na verdade, né, em partes do país, e será um momento ímpar para o futuro do Brasil, de acordo com as palavras do próprio presidente. Bolsonaro afirmou que o país vive momentos difíceis em que há ameaça à liberdade. O presidente deve participar de manifestações em Brasília e em São Paulo no Dia da Independência. Vamos conversar sobre esse assunto com o analista político, apresentador, jornalista e colunista do jornal e canal Tribuna Diária, o Diogo Forjaz. Diogo, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Quem acompanha a gente pelo YouTube vê também essa entrevista em vídeo nesse momento. E o que esperar dessas manifestações de 7 de setembro? Como é que você tem acompanhado, né, todo esse movimento em torno do 7 de setembro? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Feira, dia maravilhoso. Bom dia para toda a Bahia que pulsa o coração do Brasil. Bom dia para todo mundo. Olha, Fernando, dia 7 de setembro, esse 7 de setembro especificamente, a manifestação do presidente Bolsonaro, ela atende ao anseio popular. Na prática, as pessoas se convocaram às ruas, né? A primeira iniciativa de convocação oficial foi do Movimento nas Ruas, né? Que foi para as redes, a Carla Zambelli fez a chamada, e daí para frente as pessoas se convocaram. A maior parte das caravanas, por exemplo, são de iniciativa popular, as que vão tanto para São Paulo quanto para Brasília. A gente deve ter manifestações em todo o país. Não é necessariamente uma manifestação pró-governo apenas, né? Você falou muito bem no final, são as liberdades. Na verdade, quem convocou essas manifestações foi o STF, né? Eles fizeram o favor de convocar as pessoas a lutar pela sua liberdade, porque nós estamos num país em que criminosos saem pela porta da frente, enquanto cidadãos de bem são algemados e entram na cadeia pela porta dos fundos. Nós tivemos aí o caso do Gedel Vieira Lima, recentemente, dos seus 52 milhões de reais em espécie, em dinheiro, num apartamento vazio, e que o STF soltou porque ele estava com depressão na cadeia. Nós temos, e a justificativa real, né? Nós temos o deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, que foi preso por suas palavras, né? Embora a Constituição o torne inviolável por elas, as palavras. Então, nós tivemos ainda durante a pandemia uma sucessão de violações do artigo 5º. A gente tem cidadãos que foram algemados em banca de praça, caminhando nas ruas, ou, no pior dos cenários, tentando trabalhar para fugir da fome. Então, essas são as razões pelas quais as pessoas vão às ruas no dia 7, porque são parâmetros mínimos de uma sociedade livre, eles foram violados e a esmagadora maioria da imprensa tradicional protege ou distorce essas ações ditatoriais. E as pessoas sentiram na pele. Essa é a resposta nas ruas. A gente teve outros momentos, né, de manifestação também. A gente teve motocicletas, a gente teve outros momentos, outros movimentos que aconteceram. O que diferencia esta manifestação marcada para 7 de setembro das outras anteriores, na sua opinião, Diogo? Olha, Fernando, eu acho que é uma construção. Quando você tem a sua liberdade mais básica violada, você não percebe de imediato, né? Para quem assistiu o filme é mais ou menos como a Matrix. A princípio você sabe que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que é, ainda mais quando você tem uma imprensa, veículos de mídia, vamos assim dizer, tradicionais, que desinformam de forma profissional, né? Quer dizer, eles profissionalmente desinformam. Você não causa desinformação, Fernando, apenas mentindo. Tem N formas de se fazer isso. Você pode descontextualizar, né? Isso muda o entendimento da realidade. Você pode escolher quais elementos da realidade você conta para as pessoas ou não. Então, a gente tem uma imprensa muito tóxica nesse sentido, né? E normalmente as tais agências verificadoras são compostas por membros dessa mesma imprensa. Então, quem mente profissionalmente é quem te impede de falar a verdade. Isso faz parte do processo de censura, um dos motivos, um dos pilares pelos quais as pessoas vão às ruas. Então, a principal diferença entre essa manifestação e as outras é que as outras fazem parte de um processo de despertar que foi se conectando. Então, nós tínhamos em 2019, traçando uma linha do tempo bem rápida sobre manifestações, para a gente poder ver com clareza a diferença.
A gente tem lá em 2019, o presidente Bolsonaro é eleito, e aí, entre 19, né? E aí a Câmara e o Senado eles congelaram, eles paralisaram, eles sequestraram a agenda legislativa do país. Nada passava no Congresso Nacional. Nada, virtualmente nada. E nós tínhamos a importantíssima reforma da Previdência. A imprensa fez uma campanha muito intensa, e a toda a mídia, de desinformação, tentando associar ao presidente a intransigência que era da Câmara e do Senado. As pessoas perceberam, Fernando. E aí elas foram às ruas em 26/5. Foi a primeira vez que elas foram às ruas. Ali tinha um significado de um primeiro despertar. Olha, são vocês que estão fazendo. A internet vencendo a mídia tradicional. Daí para frente é uma sucessão de despertares e de reações, né? Então, e mesmo em 2019 surgem os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos como uma resposta às ruas e à internet, que venceram o sistema pela reforma. Quer dizer, foi uma resposta, eles falaram, bom, a gente tem que parar esses caras. E essa ação gerou novas manifestações, e assim sucessivamente. As mais recentes, você citou as motociatas têm o papel de consolidar em todo o território nacional o apoio continuado ao presidente da República, né? Porque é uma manifestação que não tem uma bandeira específica, não tem uma pauta específica, ela simplesmente mostra que as pessoas estão alinhadas com o governo federal e em todo o território nacional, né? Porque ele passou por todas as regiões, inclusive aí na Bahia foi muito bonita a motociata, mesmo sem o presidente, né? As pessoas foram assim mesmo pela simbologia. E agora o 7 de setembro já não, né? O 7 de setembro vem depois do voto impresso, né? A contagem pública de votos impressos e auditáveis, que foi uma manifestação que conectou até as pessoas mais desatentas, né, Fernando? Aquelas que ainda tinham uma esperança quase que infantil de que a Câmara dos Deputados ou o Senado, o mesmo Congresso que vem sendo capacho das decisões, ou parceiro, ou cumpre seu capacho das decisões arbitrárias do STF, eles tinham a visão infantil, algumas pessoas, de que eles poderiam resolver o problema. A contagem pública de votos impressos e auditáveis mostrou para essas pessoas que isso não é possível, né? Milhões de pessoas foram às ruas e o Congresso lhes cuspiu na face assim que foi pressionado pelo STF. Tem notícias aí da CNN falando sobre o Barroso pressionando parlamentares para que votassem contra, e a pressão dele funcionou. Então isso despertou as pessoas, elas perceberam que algo precisava ser feito enquanto ainda é possível fazer algo pelas nossas liberdades. E isso diferencia completamente o dia 7 de todas as outras manifestações. Pela primeira vez nós temos uma consciência coletiva do estado de coisas, do que acontece no Brasil, e nesta consciência coletiva nós temos um consenso de maioria para salvar as nossas liberdades e fazer valer a Constituição, que virou um papel amassado e esquecido embaixo de um prato sujo de lagosta em Brasília. Bom, então, diante disso tudo que você falou, na verdade é uma manifestação também para buscar uma talvez maior governabilidade também. Você acha que ela está comprometida por esses fatos que você citou aí, de alguma forma? A gente fala das liberdades, né? E nesse caso nós podemos falar de todas, né? Olha, eu vou acrescentar aqui o seguinte: o presidente vem dizendo muito sobre restabelecer o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é o que estabelece lá os principais direitos, a liberdade de expressão, a liberdade da palavra, o direito de ir e vir. Então, mas a gente pode incluir também aí o artigo 53, né? Que garante lá os direitos dos parlamentares, invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos, né? E a gente tem lá o caso do deputado Daniel Silveira. E o artigo 2º. O artigo 2º da Constituição estabelece o equilíbrio entre os poderes, que responde exatamente a pergunta que você acabou de me fazer. Não há equilíbrio entre os poderes e não é de hoje. Quando eu disse que o despertar ele é lento, é sério. A eleição do presidente Bolsonaro acelerou muito o processo, porque o sistema intensificou muito as suas ações, né? Numa tentativa frustrada de derrubar o governo a qualquer custo, eles intensificaram todas as ações e, ao fazer isso, eles ficaram expostos. E, ao ficar expostos, as pessoas começaram a enxergar. Mas isso acontece há muito tempo. A gente pode citar aqui a união homoafetiva, uma decisão que o STF tomou aqui no Brasil, né? A pauta era tratada à época no Brasil e na França. A Suprema Corte da França respondeu: olha, não é assunto para a Suprema Corte isso, né? O que a lei hoje nossa não permite. Se vocês querem permitir, resolvam isso no Legislativo. Voltou para o Legislativo legislar.
No Brasil, não. No Brasil, o STF legislou. A gente tem o crime de homofobia criado no STF. O STF não pode criar lei. Então, a gente teve a nomeação do Ramagem, impedida pelo STF aí já no governo Bolsonaro. Nós temos uma sucessão de ações dos partidos de esquerda, PSOL e companhia, que vão ao STF judicializar o que eles não conseguem vencer politicamente. E o STF concede. Então, portarias de ministérios. Não dá para se governar dessa forma, né? Você tem um estado de coisas muito complicado. Quando se consegue vencer a hegemonia do domínio criminoso na política do meio do ano passado para cá, a gente ainda continua enfrentando o ativismo judicial absoluto em todas as áreas. Então, sim, além da gente ter um impacto direto na vida do cidadão, né? Porque se você parar para pensar, todas as arbitrariedades cometidas contra o cidadão de bem durante a pandemia tem, no mínimo, a anuência do STF, né? Então, sempre passa por ali. A inversão na condução da pandemia passou pela caneta do STF, a gente não pode esquecer. Se você fosse a Inglaterra, Alemanha, qualquer país, e perguntasse lá, como é que vocês estão tratando a pandemia? Você poderia perguntar nos Estados Unidos, à época, ao Donald Trump. Você poderia perguntar ao Boris Johnson. E no Brasil, você teria que consultar 5.700 presidentes. Esse é o ponto. Tudo isso passa. Como é que se governa dessa forma? Fica difícil, né? E sempre com a parceria, quer dizer, no caso da pandemia, o STF entrega a decisão de fechar ou não o país a prefeitos e governadores. É uma decisão macro, eles entregam a gestão micro, né? Fechar ou não o país aos governadores e prefeitos. Perdão. E o Congresso Nacional dá cheque em branco a ser pago pelo governo federal para eles poderem fazer isso com toda a tranquilidade do mundo. E os bilhões que foram para respiradores em paredes ou em vinícolas, nós sabemos como estão. Estamos conversando com o analista político, apresentador, jornalista e colunista do jornal e canal Tribuna Diária, o Diogo Forjaz. Bom, Diogo, a gente tem também, nesse dia 7 de setembro, outras manifestações marcadas para esse período, né? Pelo que a gente tem visto de divulgação, deve ter um movimento também de partidos, sobretudo de esquerda, PSOL, PT, outros partidos de esquerda, e são manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Como é que você vê essas manifestações e o que é que diferencia uma da outra também, né? Manifestação que tem sido até rotulada pró Bolsonaro e outra rotulada contra Bolsonaro. Esses rótulos de pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro fazem parte da estratégia da mídia de desqualificar o que está havendo no país, né? Faz parte. Então, ao dizer que a manifestação é pró-Bolsonaro apenas, né? Você tira a ideia do que ela de fato significa, que é tudo que nós estamos falando aqui. Ou você que está me ouvindo agora aí na Bahia, você não teve a sua liberdade violada? Você pode trabalhar? Todos vocês estão com seus empregos garantidos? E o preço do combustível, está alto ou está baixo? Quem está cobrando imposto em cima desse combustível? E a alta do dólar que gera o aumento do preço da gasolina? Quem causou essa alta do dólar? Não foi fechar o mercado? E quem fechou? Você que está aí me ouvindo agora, você não tem ninguém que tentou se tratar e não conseguiu durante a pandemia? Porque medicações conhecidas há 7 décadas foram proibidas aos médicos de serem aplicadas, as mesmas medicações que os que proibiam usavam. O doutor Davi Wip, não me deixa mentir, no estado de São Paulo, se tratou com a medicação, que eu não vou citar aqui em respeito ao seu canal do YouTube, porque em tempo de censura, falar nome de remédio pode derrubar a transmissão. Então, veja, é disso que a gente está falando. É por isso que as pessoas vão às ruas, aos milhões. Você não tinha milhões de casa nessa proporção, muitas delas cruzando o país de ônibus. Eu sei de carreatas, não, perdão, de caravanas, Fernando, que vem de Natal a São Paulo. Natal. Então, é muito maior do que pró-Bolsonaro. Agora, o contra Bolsonaro, aí o rótulo está perfeito, né? Porque as pessoas definitivamente não têm a menor ideia do que estão fazendo, né? Ou não têm clareza moral das consequências do que estão fazendo. Né? Porque a censura e a arbitrariedade, Fernando, ela não tem lado. O lado que ela tem é o próprio. E a voz que ela cala é a que incomoda. Não tem direita e esquerda para censura e para ditadura. Então,
Mesmo você que pode até não gostar do presidente, mas preste atenção no que eu estou dizendo. Não espere que a censura bata a sua porta, porque ela baterá. Todas as ditaduras de esquerda, todos os regimes de esquerda totalitários, aliás, qualquer regime totalitário de qualquer lado, né? Quando eles assumem, a primeira coisa que eles fazem, Fernando, é destruir todos aqueles que os ajudaram a chegar lá. Então, se você acha que a sua voz está garantida, lembre-se, o presidente dos Estados Unidos foi censurado nas redes sociais. Um deputado no Brasil foi preso pelas palavras. Um presidente de partido com quase 80 anos também. Um jornalista ficou preso 1 ano sem saber por qual crime e saiu 1 ano depois por não encontrarem provas do crime que ele ainda não sabe qual é. E ele quase ficou paraplégico de forma permanente durante o cárcere, onde ele relata ter sido torturado. Não pense que você, porque levanta uma bandeira vermelha, está protegido da censura que você está protegendo. Então, essa é a diferença essencial entre uma e outra, o propósito e a consciência do que está em jogo. Agora, a gente pode colocar também aqui claramente, né? Manifestações da direita dos últimos 30 anos, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar só um ato de vandalismo ou violência, um só. Agora, se a gente pegar as manifestações da esquerda, a gente já sabe como é que funciona. Fogo em supermercados, fogo em símbolos históricos, agressão a idosos, destruição de patrimônio privado, destruição de patrimônio público. E a prova de que eles mesmos sabem disso é que a Polícia de São Paulo fez uma reunião com as ditas lideranças dessas mini infestações que a esquerda deve fazer no Vale do Anhangabaú, né? Fez lá uma reunião com eles e exigiu que eles assinassem um termo de responsabilidade sobre eventuais atos de vandalismo. Isso porque a região onde eles pretendem ficar foi reformada recentemente, deve ser entregue à iniciativa privada. E eles disseram, olha, vocês têm que assinar aqui que não... não, a gente não pode se comprometer com isso de maneira nenhuma, porque a gente não pode controlar as pessoas. Se você pedisse a mesma coisa a movimentos de direita, eles assinariam, porque nessas manifestações em que pelo menos, estimativa mínima da Polícia de São Paulo é de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Eu estimo 6 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Vão pais, mães, filhos, avós, trabalhadores, como você que está a essa hora da manhã batendo um papo sobre política para começar o seu dia. Cidadão de bem, preocupado com as suas liberdades, com seus valores, com a sua família, com o seu futuro, com o seu país. Quem está preocupado com isso, quem sai de casa por isso, não sai para depredar, nem para agredir, nem para destruir. E essa é uma diferença fundamental entre os dois grupos. Sem falar, claro, no tamanho, né? A gente sabe que eles devem ter umas 3 combis lá, enquanto só para a Avenida Paulista já são mais de 1.000 ônibus. Tem uma diferença razoável aí. Diogo, para a gente encerrar, eu queria saber uma análise sua do que esperar para após esse momento, né? O que é que pode ou deve mudar na política nacional depois do 7 de setembro, tendo em vista tudo que a gente falou aí, tendo em vista tudo o que deve ser exposto nessas manifestações. O que é que você espera para o pós 7 de setembro? Olha, eu não só espero, como eu confio e eu sei do poder que tem um povo bom, um povo trabalhador, um povo sofrido e que enxerga qual é a principal razão do seu sofrimento. O que eu espero a partir do dia 7 é um país em que a Constituição valha e que ela não seja um pedaço de papel amassado e esquecido embaixo de um prato de lagosta em Brasília. O que eu espero a partir do dia 7 é que todos aqueles que violentaram o Brasil, que violaram o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, que permitiram a empresas estrangeiras censurar o cidadão brasileiro no nosso país. O que eu espero é que todos aqueles que prenderam e perseguiram e quebraram sigilo, eu me lembro das imagens da Polícia Federal invadindo a casa de cidadão comum. O que eu espero é que todos aqueles que nos violentaram nesse tempo todo de forma tão objetiva, né, que jogaram o cidadão no chão enquanto ele tentava não morrer de fome, que as mesmas canetas que soltaram 70 mil criminosos são as mesmas canetas que prenderam 200 milhões de pessoas em casa. Eu espero que essas pessoas que causaram tudo isso
não fiquem impunes, porque quando você comete um crime, você precisa responder por ele. Quando alguém viola a lei, essa violação, ele precisa responder pela violação que cometeu, pelo crime que cometeu. E quem viola as liberdades de um país, e quem comete um crime constitucional, pode ficar impune? O artigo 5º da Constituição, no caput, diz que nós somos todos iguais perante a lei. Todos, não tem exceto toga, todos iguais perante a lei. E perante a lei todos temos que responder quando nós a violamos. Então, a minha expectativa é que todos aqueles que violaram direitos e garantias fundamentais sejam responsabilizados pelos seus atos, inclusive com uma sinalização de que esses direitos estão garantidos. Eu espero que seja garantida a lei e a ordem e que seja garantido o funcionamento das instituições. É o que está escrito no artigo 142 da Constituição brasileira, né? As Forças Armadas, né, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições permanentes e regulares, organizadas pela hierarquia e disciplina, sob chefia do presidente da República, para a defesa da pátria, garantia dos poderes e, por iniciativa de qualquer destes, garantia da lei e da ordem. Então, há que se garantir os poderes. Quando um poder não atende às suas funções constitucionais, ele não está garantido. O STF hoje não garante a Constituição, ele rasga a Constituição. Ele não garante a democracia, ele se sente a própria democracia. Então, ele não está funcionando. Nós precisamos garantir que ele funcione. Nós vamos garantir que, retomando o seu funcionamento, nós tenhamos novamente a lei, que não é mais garantida, já que ela é violada impunemente, e a ordem, que deixou de existir quando o STF invadiu todos os outros demais poderes, por vezes com anuência de alguns deles, como aconteceu com o Congresso Nacional, na prisão do deputado e, recentemente, nas interferências diretas no Legislativo. Então, o que eu espero é recuperar a lei e a ordem, porque da frase Estado democrático de direito, Fernando, nós perdemos o direito. Sem ele, ninguém garante a democracia, ela já não existe. E da frase só sobrou o Estado e o que há de pior nele. Então, muita gente com medo de arrebentar a corda, né? Quero dizer para essas pessoas que a corda está intacta. Quem está rompida é a liberdade. A corda está intacta. É a corda que nos amarra, é a corda que nos amordaça, é a corda que nos cala, é a corda que nos impede de reagir. Então, nós vamos sim arrebentar, não a corda, mas as amarras, para reconstruirmos mais uma vez a nossa liberdade. Essa é a minha melhor expectativa a partir do dia 7. Diogo Forjaz, analista político, apresentador, colega jornalista e colunista do jornal e canal Tribuna Diária. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, desejar dias melhores para todos nós, né? A gente ainda vive também a pandemia, que a pandemia passe para que a vida volte o mais próximo do normal possível, e agradecer. Até uma próxima oportunidade, amigo. Fernando, eu que agradeço. O momento é tenso, sério, né? Eu poderia aqui fazer a brincadeira, tá certo? Fazer aí o presidente também. Mas essa questão aí tá séria demais, tá certo? Pra ele falar isso aí. Dia 7 de setembro, temos que estar nas ruas. É pela nossa liberdade, tá certo? O que vocês pedirem, eu vou fazer. Vou fazer uma fotografia pro mundo disso daí. Então, poderia até fazer aqui uma brincadeirinha, né? Tem outras imitações possíveis, mas acho que o clima tá tenso, a informação é séria, eu acabei ficando mais focado. Obrigado pelo convite, foi muito bacana. Bom dia para todo mundo aí. Valeu, conversamos então com Diogo Forjaz, né? Analista político, apresentador, jornalista, colunista do jornal e canal Tribuna Diária. Imitador também, posso dizer assim, né? Imitou muito bem o presidente da República. 7h40 em